Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Paulo, quem está falando aqui é os irmãos de Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E o texto aqui de Paulo, que é sensacional. Aliás, o que não é sensacional na Bíblia, me diga. Rasga uma folha com o olho fechado e some com ela. Você tem riqueza aí incalculável só nessa página que você pegou. Só aí você tem verdade, você tem tanta verdade contida em uma folha de algumas miligramas que podem transformar a sua vida. Tamanho é o poder da palavra de Deus. Essas linhas, como diz o Josué Erion, saíram da boca do Altíssimo. Cante a morte e a ressurreição. E é sobre isso que eu quero falar. Temos pessoas aqui que têm muito problema com a morte. Têm medo da morte. Não gostam de falar da morte. Rejeitam a morte. Não sabem o que vão encontrar depois da morte. Muita gente está assim. E talvez você seja assim. As pessoas mais velhas. Nós vemos de um pano de fundo folclórico, místico, supersticioso. E tem muitas doutrinas estranhas do purgatório, da reencarnação, do aniquilacionismo. Qual é a resposta que Paulo tinha? Porque estavam consumidos de tristeza. Vamos ver o verso 13, 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem. Querido, Paulo aqui, primeiro, ele vai destacar o grande mal da igreja, a ignorância. Por que eles estavam consumidos de tristeza? Por que a igreja de Tessalônica ia mal neste aspecto? Porque ela tropeçava? Ignorância. Oséias diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Deus diz, o meu povo tropeça por ignorância. Nós temos uma igreja brasileira sincera. Você vai encontrar crentes sinceros em todas as denominações com absoluta certeza. Porém, nós temos uma igreja brasileira ignorante. E sofre por ignorância. E padece na mão dos lobos por ignorância. E é extorquida pela ignorância. E sofre crises por ignorância. A ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. E que hoje, essa noite, em nome de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não queremos que sejais ignorantes. O Senhor quer que você que me ouve pelo vídeo ou aqui, não seja ignorante quanto aos aspectos centrais da fé. Não seja ignorante quanto à revelação e o decreto bíblico, que pode te dar força para prosseguir, conforto à sua alma, robustecer a sua fé. E é a verdade que faz isso. É a verdade que vai te causar isso. Não queremos ser ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes. Vocês, tessalônicos, são ignorantes quanto aos que dormem. Por causa dessa palavra que Paulo vai repetir 3 vezes neste texto, ele vai repetir no verso 13, ele vai repetir no verso 14, e ele vai repetir
no verso 15, os que dormem. O que é isso? Muitos usam esse texto para ensinar a doutrina do sono da alma. O que é a doutrina do sono da alma? Que a maioria esmagadora do Brasil acredita. Que quando o crente morre, ou o ímpio, ele fica dormindo, esperando o dia do julgamento, a volta de Jesus. Então todos os irmãos em Cristo estão dormindo, estão nos seus túmulos, estão lá. Quando Jesus voltar, eles despertam e vão encontrar com ele. Até os ímpios a mesma coisa, por causa desse texto. Querido, a Bíblia não apoia a doutrina do sono da alma. Quando o crente morre em Jesus, ele não fica dormindo. Quando o ímpio morre em Jesus, não fica dormindo. Aqui Paulo está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É substituir um termo forte por um mais leve. Por exemplo, Paulo não quis escrever: olha, não quero que sejais ignorantes quanto aos que morreram. É muito agressivo. Por isso que quando alguém te dá notícia de um ente querido, o que eles falam? Eles usam um eufemismo. Olha, o seu pai partiu. É um eufemismo para falar, seu pai morreu. Olha, o seu pai faleceu. É uma palavra mais leve, que é muito agressiva. Seu pai morreu. Paulo, sabendo da dor deles, eles estavam sensíveis, então ele usa um eufemismo. O que Paulo está dizendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que morreram, que estão mortos. Essa é a ideia. Mas a Bíblia é clara que o ímpio, quando morre, o corpo vai para a sepultura, para o cemitério. A alma para o Hades, na mesma hora, para o ranger de dentes, para o sofrimento. O justo, quando morre, a alma vai para a sepultura, para o cemitério. O corpo vai para o cemitério, para a sepultura. Mas a alma, no mesmo instante, vai para o paraíso, vai estar com Cristo. É assim que Jesus ensinou para o ladrão. Em verdade, verdade te digo, hoje, não é amanhã, você não vai ficar dormindo, hoje estará no paraíso, não, estará comigo, eu e você. Aonde o corpo de Jesus foi quando ele morreu? A sepultura. Aonde que o corpo do ladrão foi quando ele morreu? Enterrou, mas as almas de ambos estavam nos céus. Então, não há doutrina, é sono da alma, absolutamente. Então Paulo está dizendo assim, não quero, verso 3, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo, se vocês forem ignorantes quanto a doutrina da ressurreição, vocês se entristecerão. Eles estavam consumidos de tristeza. Por quê? Porque pensaram que não iam ver nunca mais os irmãos que morreram em Cristo. Que eles não veriam a volta gloriosa e por isso estavam tristes. Estavam tristes. Aí Paulo está dizendo, gente, vamos aprender essa doutrina, para vocês não se entristecerem. Ele vai dizer, como os demais que não têm esperança. O que ele está dizendo? Querido, o ímpio não tem esperança nenhuma depois da morte. Não há uma religião que apresente uma esperança depois da morte. Olha que tristeza que são os testemunhos de Jeová. Elas creem no aniquilacionismo. Morreu, você não está com Cristo, Deus te mata. Olha que tristeza, os kardecistas. Morre, você tem, o seu espírito vai vagar e vai se reencarnar em uma outra pessoa. Veja os católicos, a alma vai para o purgatório, fica ali purgando anos e anos, centenas e milhares. Olha o ateísmo, morreu, game over, acabou. Então os que não têm Deus, como os demais que não têm esperança, é o pagão que fica com medo da morte, é o ímpio que não sabe o que será feito da alma dele. São as falsas religiões que devem ficar tristes, porque eles não sabem o que o futuro as reserva. É eles que são dominados. Pode ver, todo cientista, filósofo, ateu, você lê as biografias históricos, quando eles chegam perto da morte, eles são tomados de pavor.
Eles são tomados de pavor, porque eles não sabem onde eles vão, o que vai ser deles. Aí Paulo diz, vocês não podem ficar tristes. Por quê? Porque há uma bendita esperança para vocês depois da morte. Porque o Senhor garantiu a vocês algo depois da morte. Não fiquem como eles que não têm esperança. Vocês têm esperança. E qual é o argumento que Paulo usa para falar que eles não podem ficar tristes? Qual é o argumento que eu uso para você, irmão? Por que você teme a morte, irmã? Você não crê em reencarnação, irmã? Por que você teme a morte? Você não crê na doutrina do purgatório? Você não crê no aniquilacionismo? Você não crê, meu irmão, que a vida termina numa tumba gelada, fria, escura? Isso é crença dos pagãos. Você não deve temer o que vai acontecer com você daqui 20 segundos ou daqui 20 anos. Há uma bendita esperança para você. Qual é? Vamos ver o que Paulo diz. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. O argumento de Paulo é a ressurreição de Jesus. Primeiro diz assim, crentes, vocês creem na morte, na ressurreição? Aí os crentes, claro, essa é a razão da nossa fé, é a espinha dorsal da fé, é a morte e ressurreição de Cristo. Sem ressurreição não há evangelho, não há cristianismo. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, se vocês não creem na ressurreição, vã é vossa fé. E vós estáis mortos os seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, a nossa fé é falsa. Porque nós cremos no quê? Numa vida pós-morte, numa ressurreição gloriosa. Uma fé sem ressurreição, ela é vã. Então, os tessalônicos criam que Jesus vem em carne? Criam que Jesus é o Filho de Deus? Criam que Jesus morreu na cruz? Criam que Jesus ressuscitou? Eles criam na ressurreição de Jesus. Irmãos, você não nega nenhuma dessas doutrinas. Você crê que Jesus se encarnou na figura de um homem. Você crê que ele morreu na cruz do Calvário. E você crê que ele ressuscitou dos mortos. Aos Tessalônicos, sim, tudo bem, e daí? Irmãos, se Cristo morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que ele está dizendo? Irmãos, a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Cristo é uma garantia de quê? De que esses que morreram, dos quais vocês estão chorando, esses que dormem, que partiram, os quais vocês temem nunca mais ver, os quais vocês temem não contemplar a volta de Jesus, eles ressuscitarão. É isso que ele está dizendo. E como você garante isso? Se Cristo ressuscitou e vocês creem que Ele ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Nossos entes queridos que morreram em Cristo ressuscitarão. Se irmãos que estão aqui morrerem daqui a um tempo, ressuscitarão. É a bendita promessa. Veja só. 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos, Jesus morreu, é um fato histórico, a ressurreição, meu irmão, é um fato histórico, comprovado, Jesus viveu nessa terra, ressuscitou, há testemunhos oculares como Maria Madalena, há testemunho como Pedro, os apóstolos, há testemunho como os discípulos a caminho de Maús, há testemunhos como soldados romanos, há 500 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. É um fato inequívoco, inegável. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou.
Vocês creem isso? Claro que cremos. É um fato histórico. Ele foi sentenciado a morrer numa cruz romana, pelas autoridades romanas. Foi preso numa tumba. Ao terceiro dia, nem soldados, nem pedras, nem diabo, nem Satanás, nem a morte pôde segurar o rei da vida. Pôde contê-lo. Ninguém pôde contê-lo. Não pôde contê-lo. Ele ressuscitou dos mortos. Isso é um fato histórico. Histórico. Eu creio. Você crê. Nós cremos. Aí Paulo usa esse argumento. Para quê? Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Elegante essa afirmação, né? Trará em sua companhia os que dormem. O que significa? Ele, quando vier na sua glória, ressuscitará os que dormem. Essa é a resposta, meu irmão. E como vai se dar essa ressurreição? Como? Quando é essa ressurreição gloriosa? Quando é que ela acontece? Verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. O que é isso que Paulo está dizendo? Pode ser tanto uma palavra dita por Jesus, que não foi registrada nos evangelhos, ou pela tradição oral, que Paulo estava a ensinar o quê? Eu vou ensinar, eu vou transferir uma palavra que eu recebi do Senhor quanto àqueles que morrem, que eles ressuscitarão, mediante ao quê? O que vai produzir a ressurreição? Veja só. Ora, 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até aí. Meu irmão, quando é que se dá a ressurreição? A ressurreição ocorrerá com a vinda de Jesus, com a volta de Jesus. Ele está explicando, os que dormem continuarão dormindo, eles estão mortos, desde Adão, desde Abel, desde Abraão, os corpos estão lá, eles estão juntos com o Senhor, suas almas. E quando é que esse corpo sairá das tumbas, e o pó se refará, e o corpo se unirá à alma? Será no maior advento que a humanidade já viu, o retorno triunfante, glorioso de Jesus. A volta de Jesus anuncia o início da ressurreição. A ressurreição ocorre com a vinda de Jesus. Oh, meu irmão, isso é glorioso demais. Você não espera isso? A vinda de Jesus, a ressurreição ocorrerá na vinda de Jesus. Nós precisamos aprender algumas coisas sobre a vinda de Jesus. Você espera a vinda de Jesus? Você ora Maranata, ora vem Senhor Jesus? Você espera para o retorno glorioso? Ele virá. E como será essa vinda? Que marcará a ressurreição. Que é a esperança dos que dormem. É a esperança que eu vou ver os meus entes cristãos que morreram. É a esperança que eles verão o retorno glorioso de Jesus. Primeiro, a volta de Jesus será, o retorno de Jesus será um evento visível. A Bíblia diz que todo olho verá. A volta de Jesus será visível. Todo olho verá. Não importa se aqui na China, na Groenlândia, na Austrália, na União Soviética, no Rio de Janeiro. Todo olho verá. A volta de Jesus será visível. Segundo, a volta de Jesus será audível. A Bíblia diz que ele virá ao som de trombeta e virá com alarido. Todos ouvirão, ele virá como a majestade das majestades, o rei dos reis, e o cosmos todo abalará e anunciará o seu retorno. Será audível. Terceira, a volta de Jesus será repentina. A Bíblia diz que ele virá como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, num instante, num abrir e fechar de olhos. Será a volta de Jesus. Que mais? A volta de Jesus será inesperada.
acerca daquele dia e da hora, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai que está no céu. Porque a volta do Filho do Homem será como um ladrão na noite, será inesperada. Você não sabe a hora que o ladrão vai na sua casa, que hora que ele vai saltar, que hora que ele vai te render, que hora que ele vai abordar você. Assim será o retorno de Jesus, inesperado. Assim será a volta de Jesus, repentina. Que mais será? A volta de Jesus será gloriosa. Meu irmão, quando Jesus voltar, Ele juntará os seus escolhidos dos 4 cantos, junto com os anjos, exércitos celestiais. Então Ele virá, meu irmão, não mais aquele Jesus, meu irmão, que estava com os pés e as mãos furadas, com o seu cabelo cheio de sangue, com a coroa de espinho, com a sua voz rouca, mas Ele virá com olhos de fogo, cabelo branco como a lã, com os seus pés de bronze polido, vestido de ouro fino de faz, e voz de muitas águas. Ele voltará em glória.